bem-vindas e bem-vindos ao nosso quarto episódio do Humanas Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, mas ainda um tabu na nossa sociedade: envelhecimento. Como podemos envelhecer bem e melhores? Para isso, a gente vai estar recebendo uma convidada muito especial, né? E é uma alegria imensa para nós recebermos aqui a nossa primeira convidada, né? Que é Legal. A minha ex-colega, a minha referência, uma grande amiga, alguém porque eu tenho uma grande admiração, Heloísa Argerich, né? Heloísa, muito obrigada por estar aqui, né? É um prazer estar aqui. Isso. E eu começo te perguntando, né, que tu possa falar para o nosso público quem é a Heloísa. Olha, quem é a Heloísa? Que pergunta mais difícil que a Joyce, colega do curso de Direito, me faz. Olha só, Heloísa é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros. Ela tem como a meta, assim, em primeiro lugar, a sua família. Eu sou uma pessoa que desde os tempos assim, de jovem, eu venho cultivando práticas naturais, de exercícios físicos, fazendo tudo que eu posso para melhorar a minha vida. Mas eu gosto mesmo de ajudar os outros. Eu sou uma pessoa que se dedica muito ao que faz, eu gosto de ajudar as pessoas, estou sempre envolvida na comunidade, com um grupo de amigas, e principalmente gostava muito, quando eu era professora da Unigi, ajudar meus alunos em todos os sentidos. Uma coisa bem interessante, que por ter sido professora da Unigi do curso de Direito, eu tenho hoje alunos que são amigos. Os meus melhores amigos, os amigos que adquiri no decorrer da minha vida, são aquelas crianças que antes eram meus alunos. E também posso dizer assim que a Heloísa também é uma pessoa da justiça, porque eu trabalhei como oficial da justiça durante mais de 25 anos, e uma profissão assim que eu me encontrei. Por quê? Porque mesmo que eu fosse cumprir o mandado que o juiz determinava, veja só, eu conseguia me conectar com as pessoas, fazer com que elas entendessem que o meu trabalho não era lá puni-las, não era incomodá-las, mas sim fazer aquilo que era determinado, mas que havia sempre solução para todos os problemas. Então a Heloísa é dona de casa, mãe, já falei professora, né? Principalmente uma grande cozinheira. Tá? Me considero assim, entre professora e oficial de justiça, facilitadora, empreendedora, agora tenho uma empresa. Eu sou cozinheira, gosto, eu passo meu tempo na cozinha, porque o alimento, ele quando feito com carinho, ele transmite toda a doçura que tu tem no teu coração, o teu amor, e ver que as pessoas gostam do que tu faz é fundamental, porque elas apreciam o que tu faz e parece que te amam. Eu sou testemunha disso, vou contar aqui um segredo para vocês, tá? Porque o arroz doce da Heloísa é simplesmente o melhor arroz doce mas que, né, com certeza a gente já provou na face da terra, é maravilhoso. Nós tínhamos reuniões no curso de Direito, né, que a gente esperava as reuniões só para comer. Só para poder comer o arroz doce que a Heloísa levava. Tem o escondidinho também, a Heloísa. Escondidinho também é muito bom. Maravilhoso. O risoto, né? Não vou enumerar porque a finalidade de conhecer a Heloísa não é só nesse lado das comidas, mas eu gosto muito de fazer porque é um dom que é de família. Minha família é descendente de português e espanhol, então os portugueses e espanhóis são dotados desse expert em ser cozinheiros, né? Então gosto muito. Então, né, que bom. E a nossa convidada, a Heloísa, já falou um pouquinho da tua trajetória, né, Heloísa? Mas assim, é importante a gente dizer para os nossos ouvintes, Heloísa, já são várias Heloísas, eu acho, também nessa caminhada, né? Muitas. Porque a gente também não se define, eu penso, de uma forma estática, né? E acho que você representa para mim um pouco justamente dessa percepção, a vida é movimento. Então a gente também vai se constituindo no movimento, vai se fazendo. Então a Heloísa já foi professora estadual, aposentada, depois foi fazer o curso de Direito, passou no concurso de oficial de justiça, foi oficial de justiça, foi professora do curso de graduação em Direito, se aposentou e aos 72 anos se tornou empreendedora. Abriu uma empresa, né, uma empresa que trabalha com mediação, resolução de conflitos, cultura de paz. Então, Heloísa, tu é marcada, eu acho que justamente a gente está falando sobre isso, envelhecer, né? Mas pensar o envelhecimento como um ciclo da vida. A vida é movimento,
né? E o envelhecimento faz parte do movimento natural da vida, né? O envelhecimento é um ciclo da vida. Tu tem várias fases na tua vida. Como a Joyce falou, realmente eu tenho várias Heloísas dentro de mim. Não apenas eu fui jovem, me considero ainda jovem, com 73 anos, e me parece assim, o que é importante dizer é que nós somos aquilo que nós construímos. Nós somos aquilo que nós escolhemos. A gente faz escolhas. Enquanto tu escolhe a coisa certa para fazer, significa dizer que você vai fazer com bastante vontade, com bastante amor, e tu vai passar isso para os outros. Então, assim, a Heloísa que vocês estão conhecendo agora é a Heloísa empreendedora. Por quê? Quando eu me aposentei do fórum, há 12 anos, as pessoas diziam que maravilha ficar em casa sem fazer nada. E eu acredito assim, a pessoa não se aposenta para não fazer nada. Porque tu tem uma sabedoria, tu tem um conhecimento agregado, que ele não pode ficar numa caixinha. Se aposentou, leva para casa, fecha a porta e não distribui para ninguém, não compartilha. Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E fui me preparando durante assim muitos anos, até posso lembrar do episódio, porque eu sempre fui uma faceta da Heloísa que vocês não conhecem, é a Heloísa conflitiva. Sempre fui muito conflitiva e complicar todas as jogadas. Aquela história que diz assim, se não deu, o pau comeu. Então a Joyce, que está aqui junto conosco, ela me apresentou a Justiça Restaurativa em 2016 e me disse, Heloísa, vai fazer alguma coisa, vai participar dos grupos de estudo, por quê? Daqui um pouco tu te aposenta e tu vai ter que ter uma luz, vai ter que ter um novo caminho. E eu pensei, o que eu vou fazer nessa justiça restaurativa? Mediar conflitos, trabalhar com o ciclo de paz? A Joyce não me conhece, está achando que eu vou ser uma boazinha, que ela quer me mudar. Daí eu concluí que não é a pessoa que muda a gente, é a gente mesmo que se muda. Então, quando a Joyce me apresentou a justiça restaurativa, eu percebi que eu precisava ressignificar a minha vida. E ver que o conflito, ele pode existir, sim, existe, mas que ele pode ser trabalhado de uma forma que faça com que, quando tu envelhecer, tu não seja aquela velha rançosa, ranzina, e que as pessoas não querem conversar contigo. Então isso foi muito interessante. Essa apresentação da Joyce, essa nova Heloísa, que ela me apresentou na justiça restaurativa, quando eu saí da Unijuí, surgiu a possibilidade, então, de fazer vários cursos nessa área da justiça restaurativa e, de repente, surgiu a necessidade de dar um novo significado para a minha vida. Não ser uma aposentada que só vai achar, nada contra, né? A estilo de moda, a encontro com as amigas. Mas dar alguma coisa do que eu sei para o outro. Partilhar o meu conhecimento. Então, junto com uma colega de faculdade, que também é uma história bem interessante, uma colega se formou comigo há 28 anos, nós nos separamos. Ela não era da minha turma na faculdade, ela era muito mais jovem do que eu, ela tem a idade da minha filha. Ela foi embora de Igi, foi para Recife, e voltou e estava sem saber o que fazer. E eu a encontrei na rua e disse, por que tu não vai fazer os cursos da justiça restaurativa? Fiz exatamente, repliquei aquilo que a Joyce fez comigo. Daí o que aconteceu? Ela foi fazer os cursos e de repente nós sentimos a necessidade de criar uma empresa numa área que tem muitas demandas em Juí e que não tem nenhuma empresa na região que trabalhe nessa área de formação de facilitadores, de práticas de diálogos restaurativos e principalmente não tem ninguém que se coloca à disposição da sociedade como voluntário para trabalhar nos mais diversos grupos sociais. Então, envelheci sim, estou envelhecendo, mas não me considero aquela velha que todo mundo pensa que com 73 anos, que os jovens dizem, meu Deus, com 73 anos, é mais velha que a minha avó, eles dizem para mim, né? Mas isso é importante porque quando tu te programa para mudar de vida, né, sair do teu local de trabalho e ir para a aposentadoria, tu perde teu grupo de amigos, teus colegas, tu não é mais referência para os alunos que te tinham como referência, eles não te conhecem mais e tu vai perdendo o teu lugar. Então tu tem que conquistar um novo espaço. E foi o que eu fiz. Tá? Através dessa empresa que é a Compass, eu percebi que eu poderia estar num outro lugar de fala e construir junto com os outros uma velhice melhor para mim. Por quê? O que é envelhecer, Joyce? Vamos ver o que tu pensa que é envelhecer. Porque tu é tão jovem. A Joyce deve ter quase a idade, um pouquinho mais que o meu neto mais velho. O que ela pensa? O que ela pensa que é envelhecer? Que eu vou dizer o que eu penso. O que é esse
ser velha ou envelhecer? Ah, que pergunta, né? Tirei a pergunta para ela, né? Mas assim, eu estava refletindo já bastante e a gente pensou em fazer esse programa, estava refletindo sobre isso, né? Como essa palavra ela é carregada de estigma, né? A gente ouve a palavra velhice, envelhecer, velho, velha, são palavras que soam até quase ofensivas, né? E a gente cria, a partir desse estigma negativo da sociedade, quase uma... eu não quero. Antipatia. Bom, eu não quero, então eu vou fazer tudo para evitar, né? Para negar, para esconder, para, enfim, essa relação negativa com o envelhecimento. Mas às vezes eu tenho pensado que para mim, envelhecer é sinônimo de viver. Né? Porque, gente, envelhecer é um privilégio, só envelhece quem está vivo. Quem está em movimento, né? Quem está em movimento, constantemente fazendo alguma coisa para melhorar a sua vida e do outro. Então, já assim, quando tu fala em envelhecer, né? Quando a gente é jovem, a gente jamais imagina que tu vai chegar a uma idade como a minha e que tu vai estar coberto com o teu crescimento intelectual é muito maior. Mas daí tu começa a ver que tu está com questões biológicas, mentais, espirituais, fisiológicas diferenciadas. Por quê? Porque o idoso vai perdendo uma série de características que ele tinha quando jovem. Daí ele se vê com rugas, que eu acho que é um privilégio ter rugas também, porque tu demonstra que tu viveu, tu tem experiência, e não é a ruga, a tua afeição vai dizer que tu não tem mais valor na sociedade. Embora a nossa sociedade seja uma sociedade consumista, que exige que tu tenha um rosto perfeito, e cheio de botox e muda as feições, eu acho que envelhecer não é isso. Por quê? Envelhecer é estar de bem consigo mesmo, tá? Fazer com que a tua vida seja um movimento constante, que tu viva em prol da tua vida, dos teus ideais, porque o idoso também tem ideais, também tem sonhos, ele também acredita no futuro. Muitas vezes eu fico pensando assim, mas que futuro? Se eu tenho 73 anos, que futuro é esse? O que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu acho que a gente não tem que pensar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Tem que deixar as coisas acontecerem da forma que estão acontecendo. Eu me sinto assim, se tu tem um grupo social, se tu tem um grupo religioso, se tu tem pessoas que te cercam, a família, que te dá respaldo, que te dá apoio, com certeza a tua velhice vai ser bem melhor. Por quê? Porque as pessoas te convidam muitas vezes para ir num lugar, não lembro que tu tem a idade que tu tem. Te convido porque tu é viva. Tu transmite bem-estar para o outro. Então isso é uma coisa muito interessante. É inevitável envelhecer. Embora nós tenhamos uma tecnologia nessa área dos cosméticos e também não lembro até o nome que a gente pode dizer, de fazer com que as pessoas modifiquem a sua feição, o seu corpo. Gente, sejamos nós mesmos. A pessoa tem que ser natural como ela é. Claro que quando tu vai para a internet, tu põe um filtrinho, né? Tu faz uma edição daquilo que tu publica, mas isso não quer dizer que tu não tenha a tua autoestima bem alta. Tu tem que ter autoestima. O idoso que não tem autoestima elevada, ele vai envelhecer tristemente. Se ele não tiver um grupo de amigos, ele também vai estar mais envelhecido ainda. Por quê? Se a família não lhe apoia, se você não tem uma conexão com Deus, ou com qualquer religião, não interessa, isso é muito importante, porque tu tem a quem se socorrer. E principalmente, tu ter uma atividade regular de exercícios físicos, uma boa alimentação, fazer assim, ter um peso sempre o mesmo, também é muito importante para a gente envelhecer com saúde. E também muita leitura. O idoso não quer dizer que ele vai ficar... Agora eu não posso mais ler nada, eu estou velha, ninguém vai me convidar para nada. Não, gente, a gente pode se atualizar, fazer cursos. Eu constantemente estou na internet procurando cursos, porque tu, estando em movimento, tu faz o quê, Joyce? Luiz, eu acho que esse ponto eu quero focar aqui pra gente analisar, é uma coisa que me chama a atenção na tua trajetória, eu acho que é extremamente importante a gente falar, né? Que é esse movimento de estar em constante aprendizado. A gente não para nunca de aprender, né? E a gente começa, quando a gente está aberto para o mundo, a gente percebe que a gente está sempre aprendendo. E isso é uma constante na tua vida, né? Veja, tu foi professora estadual,
Depois foi fazer o curso de Direito já, né? Que não é na idade lá habitual. Sim, 45 Depois anos. foi se formar, né? Em facilitadora, enfim, a gente está sempre aprendendo. Então, como é fantástico isso, porque isso também te coloca nesse movimento, né? Faz com que a gente esteja sempre aberta a novas ao que aprendizagens. vem. E me parece assim, ó, quando está num grupo de jovens ou de crianças, como eu trabalho agora com o Colégio Evangélico, né, DG, o CAP, com crianças desde o pré até o ensino médio. Então, quando está naquele grupo social, naquele grupo escolar, aquelas crianças, naquele ambiente, parece que eles não te veem como uma pessoa velha. Por quê? Porque tu tem uma aprendizagem, tu aprende com eles e tu passa aquilo que tu conhece. Então, se tu está em constante aprendizagem, em constante procura para dar de si, receber de alguém alguma coisa, estar aberta a receber, é uma coisa fantástica. Porque tu aprende em qualquer situação. Por exemplo, eu trabalho agora com os grupos reflexivos de gênero na comarca de Juí, e são homens, né, que a gente trabalha, que são encaminhados em decorrência da violência doméstica. Como a gente aprende com eles? Porque todos eles têm uma história, e essa história faz com que haja uma identidade de cada um, e tu te comove, e tu tem que fazer alguma coisa, estudar, achar meios de tocar o coração das pessoas. Então, envelhecer é o quê? É conhecer a si mesmo primeiro. É ter um autoconhecimento das tuas necessidades, do teu sentimento, para depois tu passar para o outro entender assim. Não, ela é uma velha, mas não é uma velha para frente, é uma velha que entende da importância que tem de estudar, de se aperfeiçoar, de se comunicar com o outro. Mesmo que essa comunicação, às vezes, não seja a melhor comunicação. Porque a gente sabe que tem momentos que tu foge da comunicação empática e vai para uma comunicação mais violenta. Mas mesmo assim, tu está te comunicando e está vivendo, está viva. Isso, assim, me parece que é um movimento, né, que a gente precisa ir mudando, talvez, né? E imagino que a gente já tenha mudado, né, a própria ideia da percepção dos direitos mesmo da pessoa idosa, dessa percepção do valor, né, da pessoa idosa na sociedade, mas é um movimento que a gente precisa ir fazendo cada vez mais, porque ele tem a ver com a pessoa, né, tu estás falando aqui da tua trajetória, de como a gente envelhece, mas também tem a ver com como os familiares, como a sociedade, como a comunidade, como os amigos também olham para a pessoa que está no processo de envelhecimento. Porque isso é natural, né? Então, olhar com estigma, olhar com preconceito, né? Olhar com vários termos pejorativos, como ainda, infelizmente, a gente vê, né? Então, é extremamente doloroso a gente perceber quando muitas vezes há esse retorno, né? Que não é um retorno tão positivo, não é um retorno tão empático. Mas né? eu acredito, Joyce, que deve ser até da cultura, da nossa cultura. Porque recentemente fiz uma viagem para o exterior, para o Canadá, estive na cidade de Toronto. Lá não tem lei de proteção ao idoso. Não existem leis trabalhistas. E as pessoas se respeitam. O idoso é respeitado. Se vem um idoso na rua ou no metrô, as pessoas abrem o espaço para aquele idoso passar, sem ter uma lei. Então me parece assim, ó, que aqui no Brasil, aqui na nossa própria sociedade, as pessoas veem o idoso como algo que vai tirar o lugar do outro, que vai viver às custas do governo, ou que vai receber um benefício, e que muitas vezes não entende que a nossa sociedade e a nossa estrutura econômica, ela não permite que o idoso tenha uma vida saudável como tem em outros países. Então eles precisam ter o auxílio de alguém. Então nós temos que ter políticas públicas que auxiliem o idoso. Mas também tem eu faço um outro contraponto, porque eu vejo pessoas assim, quando eu vou em alguns lugares, como estou trabalhando com o grupo de gênero e também estou trabalhando com os conflitos que chegam até o judiciário, as pessoas se vitimizam também. O idoso muitas vezes se vitimiza porque, mas eu sou idoso, eu preciso tal coisa. Por quê? Porque a nossa cultura trata o idoso como um empecilho, como um obstáculo para o crescimento. Quando o idoso poderia estar no mercado de trabalho, como está, né? Estão precisando dos idosos, porque o idoso tem muito mais, assim, perspicácia para perceber as coisas. Conhecimento e vida. Conhecimento e vida. E tem o quê? Sabedoria, tem jogo, que ele chama jogo de cintura, que ele consegue perceber uma situação e resolver. Quantos conflitos que nós temos na sociedade,
quando vê no mercado, numa fila, no cinema, e se tem um idoso, esse idoso vai ser o quê? O conciliador. Porque ele vai perceber, com a sua experiência de vida, o seu conhecimento, de que não adianta tu brigar. Que é a minha mudança principal foi essa. Eu mudei ao envelhecer. Que tu não precisa brigar para conseguir as coisas. Tu basta ter conhecimento e expor esse teu conhecimento e fazer as perguntas certas. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que tu quer. Então tu tem que perguntar aquilo que a pessoa tu quer a resposta, senão ele não vai saber. E o nosso idoso, talvez aqui na cidade de Juiz, a gente possa até fazer um movimento, né, de trabalhar com as pessoas nos bairros, fazer com que eles entendam que o idoso não é aquela pessoa só que sofre. Ela pode ser feliz. Ela pode ter felicidade ainda, desde que ela esteja aberta para isso. Eu estou aberta a qualquer situação, para viver, entendeu? Com qualquer grupo social. Mas a pessoa não pode pensar também, porque tu é um idoso que tenha condições, que os outros não têm valor. Porque a nossa sociedade ela é muito discriminatória, né? Ela faz com que aquele que detém um determinado poder, ou de fala, ou econômico, ou social, ele seja mais bem visto. E na realidade não é isso, né? Todas as pessoas têm direitos iguais. E como seria bom se no Brasil fosse que nem no Canadá? O idoso ser respeitado, simplesmente pela sua idade. Pela sabedoria, né? Porque eu fico pensando, né? Justamente essa riqueza que é a experiência de vida. Quanto a gente, né? Eu, então, estou hoje numa condição de uma idade, eu diria que já na metade aí da minha idade. Né? Mas assim, a gente olha para trás e pensa, como eu melhorei, né? Como eu melhorei com os anos, como hoje eu consigo resolver, encarar desafios, encarar dificuldades de uma maneira muito melhor do que fazia. Então, a experiência ela vai nos melhorando. Então, quanto mais experiência a gente tiver, quanto mais... E muitas vezes a experiência também significa levar tombo. A experiência também significa bater, né, com a cara na porta. A experiência nem todos os dias são também, felizes. Claro. Mas também isso nos constitui. Também, né, toda essa vivência, os momentos felizes, mas também os momentos não tão felizes, as quedas, os tombos. As perdas, né, que a gente tem na família, de amigos. As dificuldades, tudo isso nos constitui e a gente precisa também saber fazer com que isso nos melhore, né? Isso faz com que a gente viva melhor, facilita a nossa conexão com o outro, né? Porque nós em essência somos conexão, né? Somos vínculo com aqueles que são afetivos que estão nos rodeando. E uma coisa interessante que tu fala, né, Joyce, ali quando tu diz que as pessoas, a gente leva tombos, né? Se tu vê uma família margarina na internet, ou uma família, todo mundo feliz, né, no Facebook, no Instagram, gente, saiba que todas as pessoas já receberam um não na vida, e esse não tem que te fortalecer. Mesmo que te dê uma rasteira, a gente tem o idoso tem rasteira todo dia, quando a gente envelhece, mas a tua experiência faz com que tu saiba que aquela rasteira que tu tomou, ela vai te levantar mais forte. Por quê? Porque tu tem sabedoria para dizer não, neste momento não era o meu momento. E quando a gente é jovem, a gente não pensa assim. Se tu recebe um não, tu pensa que terminou tudo para ti. E o idoso não, ele recebe um não, ou ao envelhecer, né? Tu recebeu um não, tu vai pensar, não, mas não era o meu momento. Vamos esperar mais um pouco. Olha só, uma idosa de 73 anos diz, vamos esperar mais um pouco, que a coisa vai melhorar. Porque tem sempre algo interessante para a gente viver, sempre. Com qualquer pessoa que tu falar, de qualquer idade, tu vai aprender alguma coisa. Uma criança tu aprende, né? Tu consegue captar os sentimentos, os valores e transmitir isso, o que tu tem para aquela pessoa. Isso passa, eu acho que quando a gente consegue, claro que a gente está, né, falar que muitas vezes a dificuldade da vivência, ela se coloca, mas isso passa por uma mudança, assim, como nós falamos antes, cultural com relação à percepção da própria ideia de velhice, né, dessa ideia de envelhecer, né, porque envelhecer tem que ser visto como algo negativo. Como doloroso, né? Como algo doloroso. Então nós precisamos pensar políticas públicas de fato,
né, para que a gente possa aproveitar a sabedoria das pessoas idosas, aproveitar o conhecimento, proporcionar que eles possam viver bem, né? É uma outra condição, mas é simplesmente isso. Nós em sociedade temos tantas pessoas com condições diversas, né, condições físicas, enfim, tantas diferenças que se colocam. O que a gente precisa potencializar para que a gente possa viver melhor, para que essas diferenças possam gerar convivências positivas, possam repercutir em benefícios para o bem-estar comum e não gerar desigualdade, não gerar preconceito, como muitas vezes, infelizmente, a gente ainda vê, né? A gente vê muito e acredito assim que, para nós aqui no Brasil, né, por que o idoso não tem muitas vezes o envelhecimento não te leva a uma vida melhor, com melhores condições de saúde, tu frequentar uma academia, tu frequentar um local público com mais acessibilidade. Por quê? Exatamente aquilo que tu fala. As políticas públicas, elas são muito defasadas. E quando elas vêm, elas atingem um número muito pequeno de pessoas. E essas pessoas que estão na idade que eu estou e que estão envelhecendo, elas precisam de apoio. Muitas vezes a gente tem que procurar um geriatra, um terapeuta, um fisioterapeuta. Que condições aqui no país nós temos? A desigualdade é muito grande. E isso realmente afeta, né, a qualidade de vida na hora do envelhecimento. Só se envelhece bem se tu tiver condições econômicas, emocionais, físicas, fisiológicas, tá? E tu mesmo tem que te conhecer, porque tu pode não ganhar muito, mas dentro daquilo que tu ganha, tu vê prioridades, fazer escolhas. Quais as escolhas são mais importantes para a tua vida? E tu poder, às vezes até na troca com o outro, né? Com o grupo, tu te reunir e fazer essa contagem de história, contar histórias, né? Trocar, fazer as partilhas. Isso é muito importante. Acho que, Heloísa, também é importante falar assim, que é algo que também faz parte da vida, não só do processo de envelhecimento, mas da vida como de um modo geral, mas eu acho que mais se acentua muitas vezes nesse período da vida, que é o adoecimento, né? Como muitas vezes o adoecimento está associado ao envelhecimento, né? E acaba contribuindo para esse processo do próprio estigma com relação ao envelhecimento. Mas adoecer também faz parte da vida, né? Interessante. Quando a gente fala em envelhecimento e adoecimento, as duas coisas estão interligadas. Por quê? Porque durante o tempo que tu viveu como jovem, tu não te preocupa com a saúde física, emocional, mental, espiritual. Tu vive simplesmente, tu vai vivendo. E de repente tu te vê num outro ciclo de vida que exige que em primeiro lugar tu te conheça, saiba o que te faz bem e o que é doença. E o que nós vemos hoje é que as pessoas assim estão envelhecendo doentes, mas principalmente na saúde mental. Por quê? Porque as pessoas não têm o respaldo da família, não têm um grupo social, não têm condições econômicas para viver, fazer uma academia ou fazer uma caminhada, não se sente bem. Então a pessoa já adoece por aí, a saúde mental. Mas também temos as doenças fisiológicas que estão muito assim acentuadas, por exemplo, pessoas com câncer. Então muitas vezes tu adoece porque tu não tem pessoas que te auxiliem a ver as coisas de uma forma diferente. Como a gente acaba, né, a própria neurociência, né, Sim. quando a gente mergulha nessa interligação entre a mente, né, o corpo, enfim, a gente começa a perceber também como essas questões elas são interligadas. Nos próprios estudos em gênero que a gente faz, a gente percebe, especialmente voltado para a questão das mulheres, né, o quanto as questões emocionais elas afetam o físico, né, elas estão interligadas. Então, muitas vezes, o sofrimento que eu né, vou deixando, aquele choro que eu vou abafando, né, aquele grito que eu quis dar e não dei, eu não consegui me libertar de uma situação que muitas vezes é uma situação difícil. Então, tudo isso vai gerando, vai ficando, né, e vai gerando um processo que vai redundar em adoecimento mental e físico. E é bem interessante assim, porque a gente pode perceber que muitas pessoas, elas poderiam procurar alguém para conversar. E muitas vezes a gente sabe que não fazem isso. E na conversa com o outro, tu consegue amenizar a tua dor. E essa dor, muitas vezes, faz com que tu adoeça de uma forma que tu não quer mais sair de casa, não quer mais ver as pessoas, entra numa depressão, porque você não se ama, porque alguém pode estar te dizendo que você não é aquilo que você está pensando. Que é uma violência também, né?
é uma agressão psicológica que muitas mulheres sofrem, desde jovens, que eu chego na velhice muito mais. Claro. Então, assim, a doença, ela está ligada, sim, ao emocional, completamente, no meu sentir. E uma grande sabedoria que eu penso que a gente precisa, como sociedade também evoluir, acho que é compreender isso, né? Justamente que buscar ajuda, por exemplo, no caso, ajuda psicológica, né? Então, buscar um profissional, né? Dialogar, falar. Outro fator. Há preconceito ainda, né? Com essa ideia, bom, mas eu não sou louca para precisar, né? Buscar ajuda profissional. Mas não é disso que se trata, né? É tão bom quando a gente reconhece, quando a gente busca e percebe que isso é do humano. Que é fundamental. Lidar com essas questões emocionais, né? Que são todas essas dimensões da vida, isso é do humano. E a gente, então, também perder esse preconceito, né? É muito difícil, né, Joyce? Porque tu deixar de perceber, assim, que a doença também, né? As pessoas são preconceituosas, você sabe que tu tem uma doença. Então, é muito difícil a pessoa de desfocar desse sentimento que ela tem, que vai ficando doente. A pessoa fica doente. Muitas vezes ela fica porque ela se isola. E ela não procura um terapeuta. Se tu procurar um terapeuta, vão dizer, tá louca? A própria família já traz essa condição. Não, ela não tá bem da cabeça. Tá procurando um psicólogo, um psiquiatra. Claro que a gente sabe que já mudou muito. Ter um terapeuta hoje é fundamental, tu conversar com alguém. Mas as pessoas ainda têm preconceito. Então, se tu chegar na idade como a minha, depois do envelhecimento, dizer que vai procurar um terapeuta, como eu já procurei, né, estou fazendo terapia, as pessoas dizem, mas o que tu tem? As minhas próprias filhas, mãe, o que tu tem? Não tenho nada. Quero conversar com alguém e expor os meus sentimentos para poder me libertar mais ainda. Porque a pessoa se liberta contando para o outro aquilo que sente. Que as doenças que nós temos, pode ter certeza, Joyce, no envelhecimento, são decorrências do que nós não conseguimos nos libertar na juventude. Como mulheres, principalmente, né? E justamente nas mulheres, essa questão ela pesa muito, né? Porque também com o envelhecimento, o peso das opressões e discriminações de gênero vai se somando, né? Vai somando, sim. Então é uma vida inteira de dupla, de tripla jornada, muitas vezes é uma vida inteira com violência psicológica, com violência moral, né? Quando não violência física, são tantas questões, a violência sexual. Nós tivemos um episódio aqui em que a gente falou sobre mulheres e sexualidade, né? Muitas vezes uma vida inteira vivenciando, por exemplo, a sua sexualidade sem sentir prazer, né? Sem sentir algo positivo sobre isso. E todas essas questões, elas vão pesando, elas vão somando. Principalmente, né, Joyce? A minha geração, não é a geração de vocês, eu tenho 73 anos, então veja só, a minha geração trazia de casa de que tu tinha obrigação de satisfazer o marido, não a você. Como a gente sabe que hoje é diferente, você tem que ter satisfação na relação, tu também tem que gostar. Então a gente veio de uma geração em que a mulher tinha que ser submissa, tinha que agir de acordo com os padrões daquela sociedade anterior à que hoje nós temos, né? E que fazia com que a mulher ficasse mais ainda doente e mais impactada. Por quê? Porque ela não consegue se libertar dessa situação em que ela não quer fazer alguma coisa e tinha que fazer porque era a sua obrigação como mulher. O marido exigia, como nós temos na sociedade, né, gente? Não podemos botar uma máscara sabendo que isso não existe no nosso grupo social ainda, pessoas que obedecem cegamente o marido porque depende financeiramente, economicamente daquele marido, né? E fazem o que eles querem. E a dependência não é só financeira, mas ela é afetiva, afetiva, ela é emocional, ela é de tantas ordens, né? Que faz com que vai dificultando muitas vezes que aquela relação se rompa. Então, isso é extremamente importante a gente falar, imaginando aqui o nosso público, né? Falar, ter espaços em que a gente possa dialogar sobre isso, em que a gente possa falar, né, com os grupos de amigas, em que a gente possa falar nos espaços que a gente convive, né? O quanto é possível a gente sair dessas situações. E as pessoas não têm vergonha, né, pessoal? Eu não tenho vergonha de falar as coisas. As pessoas da minha idade, da minha geração, têm vergonha de falar a palavra sexo. Sabe? As pessoas têm vergonha. E são preconceituosas quando tu fala em jovens que são bissexuais, ou são assexuados, ou então são gays, lésbicas.
as pessoas têm um preconceito em todo sentido, principalmente com a mulher. Então é uma coisa muito séria. Envelhecer numa sociedade como a nossa, com todos esses estigmas que nós temos, com todos os tipos de pessoas que te julgam, é muito difícil. Mas eu me sinto assim, muito bem envelhecendo, porque eu cheguei à conclusão que eu tenho que gostar de mim e do que eu faço. Eu tenho que dar respostas para mim mesma. E se a minha família, se as minhas filhas não gostam, eu digo para elas, não, quem tem que gostar sou eu, não é vocês. É uma contradição, é um confronto muito grande com a família, porque eles não conseguem entender isso. Mas a gente está aí para viver, se movimentar e não adoecer. Perfeito. E se adoecer, né, também encarar o adoecimento como algo que muitas vezes é doloroso, mas faz parte da vida, né? Então, o adoecimento, esse processo, ele também precisa ser tirado do lugar do preconceito, né? Tirado desse olhar e entendido como algo que acontece, né? E que a gente precisa ter o quê? Políticas públicas, acesso a tratamentos adequados, né? Seja para quem tem condições de pagar, apoio, seja para quem tem plano de saúde, mas também pelo SUS, uma rede de apoio, porque é cíclico, né? Se eu estou no momento cuidando de alguém que está no processo de envelhecimento ou de adoecimento, eu posso estar naquela situação muito em breve. Muito em breve. Né? E a forma como eu cuido troca, né? vai ser a forma como eu vou ser cuidada. Então a gente também precisa entender que a gente falava do movimento da vida lá no início. O movimento da vida ele nos coloca nos vários lugares. Vários, todos os lugares possíveis. E hoje, se ontem tu estava jovem, hoje tu está mais madura, tu vai estar um dia, tu vai estar no envelhecimento. E daí se tu cuidou de alguém com carinho, com atenção, tu teve uma rede de apoio, tu também vai ter esse retorno. É a lei do retorno. Tudo que tu faz de bem, tu vai ter de bem também. Então a lei do retorno é fundamental. Perfeito. Luísa, e eu vou te fazer uma pergunta agora específica, que também é algo assim, o nosso podcast, ele é Humanas, né? Ele tem um tema nesse primeiro bloco de episódios que estão sendo gravados nesse nosso primeiro ano de edição. A gente chama de Conversas sobre Mulheres, né? E aí eu te pergunto, o quanto ser mulher, a condição de gênero, também impacta nesse processo, né? Nesse processo que a gente chama aqui de envelhecimento, né? Muitas vezes seja do ponto de vista negativo, ou quanto pode impactar, para a gente pensar o envelhecimento de uma forma mais positiva. Realmente, Joyce, impacta muito. Para a mulher, principalmente. Por quê? Se tu vê um homem com cabelo grisalho, do ladinho, assim, vou dar um exemplo, né? Ele está com todo o charme. Se tu vê uma mulher com cabelo sem pintura, mal cuidado, que está ficando branco, o pessoal vai dizer, meu Deus, aquela mulher está velha, não se cuida. Tem um impacto muito negativo na sociedade, porque a nossa sociedade tem uma cultura da beleza, da estética, e isso faz com que a mulher sofra muito. E a idosa mais ainda, porque se ela não estiver de acordo com o padrão social, cultural, ela sofre, inclusive quando ela vai procurar um emprego. Se nós analisarmos, o homem é mais fácil, porque a mulher, além de ser mulher, ela é dona de casa, ela tem uma tripla jornada, ou quarta, tem os filhos, sejam menores ou maiores, não interessa, sempre terão os filhos que dependem daquela mulher. Ela muitas vezes tem que cuidar do pai e da mãe. Então isso repercute muito na vida da mulher. Impacta de tal forma que muitas vezes as mulheres idosas se recolhem, se acham feias, porque não tem autoestima, porque ninguém as valoriza. Nem a própria família. Colocam os idosos num cantinho, não querem que ele conviva no teu grupo social. Então isso é muito sério, porque as crianças mesmo, né, deveriam conviver muito com os avós. Porque a sabedoria dos avós faz com que as crianças sejam mais felizes. E isso é muito importante. E a gente sabe que muitos filhos deixam os avós de lado. Por quê? Porque não querem que eles tenham contato com pessoas que não irão contribuir com alguma coisa para o crescimento daquela criança. Quando é o contrário, né? Nossa. Isso assim, eu que estou vivendo agora num outro meio social, né, trabalhando, eu percebo muito isso. Que as pessoas não valorizam a mulher que envelheceu, vamos dizer velha, né? Que diz, o quê? Tu está trabalhando com esta idade?
Se as pessoas, a própria sociedade, impõe barreiras para ti. E tem um julgamento sempre, né? Por exemplo, mesmo a cobrança estética, né? Como isso é muito cruel, muito especificamente com relação às mulheres. E quando a gente percebe nesse processo, assim, sempre tem alguém para dizer, né? Bom, mas é velha demais para usar essa roupa. Mas também não pode estar com cabelo branco. Não pode fazer isso. Mas o que está fazendo aqui, né? Já passou da idade. Então sempre tem alguém... Mas isso também é interessante, Jorge. Olha só. Que nós, quando envelhecemos, tu troca de lugar. Tu já viveu vários ciclos. Então, quando tu envelheceu, chegou a uma determinada idade, tu tem que perceber aquilo que realmente vai ficar bem contigo mesmo. Agora, tu se sente bem estar com a mini saia com 73 anos, quem sou eu, Heloísa, para dizer que tu não tem o direito de andar com uma saia curta? Só que cada pessoa tem que saber gostar daquilo que faz, do que está usando, se sentir bem com aquilo que usa. Eu, por exemplo, sou um padrão, não sou um padrão de beleza nem de estética, mas eu não me visto como uma pessoa da minha idade. Como que se espera, né? Como se espera, quer dizer, como se espera, a sociedade espera que eu me vista como uma idosa. Eu me visto com as roupas adequadas que eu acho para mim, com o meu biotipo, e me sinto bem com elas. Mas é claro que sempre vai ter alguém que te julga, que vai dizer, olha lá, ela nem se enxerga que tem 73 anos e está com aquela roupa. Mas o que interessa é você gostar de você, de passar uma imagem para o outro, sabe? De que tu está bem, está feliz. E a gente sabe que em decorrência desse olhar negativo, também surge a violência, né? Com certeza. A violência estrutural, a doméstica, a moral. Então, assim, tem as violências que estão embutidas no olhar das pessoas, porque eles te julgam a cada momento. Então, assim, tu é julgada pelo que tu faz, pelo que tu diz, a bolsa que tu usa, o sapato que tu usa. É uma sociedade consumista que cobra muito das pessoas, e do idoso, do envelhecimento, muito mais ainda. Assim, esses pesos e esses preconceitos, né? A gente vai, já falamos aqui, já fizemos episódios sobre os papéis de gênero, né? Sobre todo esse processo. A gente vai ainda conversar e dialogar muito mais, porque acho que justamente a ideia desse espaço aqui é que a gente possa falar francamente sobre esses temas que às vezes são tabus, né? E conversar e encontrar caminhos conjuntos, né, com os nossos ouvintes para pensar como a gente pode, de certo modo, também utilizar a sabedoria e a experiência de vida para que a gente possa construir caminhos e se libertar. Porque essas amarras, esses preconceitos, especialmente que pesam sobre as mulheres, aqui falando sobre mulheres no seu processo de envelhecimento, né, a gente não pode mais aceitar que eles sejam normais. A gente precisa compreender que o adequado é a pessoa viver bem. Viver bem, com saúde, se sentir bem, se sentir amada e amar. Mas a gente sabe, né, Joyce, que também não é assim. Porque a nossa sociedade é cruel. Eles apontam o dedo, eles fazem julgamento sem conhecer o contexto de vida da pessoa. Então, sempre nós estamos sendo alvo de julgamentos. E esse julgamento, muitas vezes, faz com que as pessoas vivam mal. Claro. Eu, por exemplo, não me interessa o que os outros pensam do que eu faço ou do que eu não faço. Porque eu sempre penso assim, puxa, já vivi tanto. Já estou viva. Já passei por tantas fases na minha vida. Jovem, um pouquinho menos velha, né? Mas o que os outros têm que ver com isso? Quem é que trabalhou, se esforçou, estudou para chegar onde estou? Então a gente tem que acreditar que você pode fazer o melhor. E não ficar pensando, puxa, mas será que a Joyce vai gostar do que eu estou vestindo? A gente não tem que pensar dessa forma. A gente tem que ver assim, eu gosto de mim como eu sou. De olhar no espelho e dizer, até de vez em quando me olho e penso, cadê minhas rugas? Elas desapareceram, mas é porque eu estou sem óculos, né? Tiro o óculos, me olho no espelho, vai daí, porque as rugas, gente, faz parte da vida da gente. Pense assim numa pessoa de 73 anos, imaginem, né? Ela toda espichadinha, com o rosto sem uma ruguinha, o corpo perfeito. E o que leva? O que muda? Se é a tua cabeça que tem que estar bem. O teu corpo tem que teu físico tem que estar saudável, mas a tua cabeça tem que estar melhor ainda. Não é mudando a tua fisionomia que tu vai ser uma velha mais feliz. Vai envelhecer. Envelhecimento saudável é cuidar de si, é se amar.
e amar os outros. Dizer o que depois dessa aula, né, que a gente teve o privilégio de ouvir. Heloísa, muito, muito, muito obrigada por ter contribuído, por ter dividido um pouco da tua história, da tua sabedoria aqui conosco, né? E eu sei que tu fazes isso na tua caminhada, em todos os lugares que tu estás, no teu trabalho agora com a Compass, né? Enfim, então pra gente é um privilégio te ouvir, né? E aprender, justamente aprender com essa experiência e pensar, né, para quem nos ouve, viver, envelhecer é um privilégio de quem está vivo. Só não envelhece quem não está mais vivo. Ele está entre nós. Não está entre nós. Quantos, né, que a gente gostaria que pudesse ainda estar entre nós envelhecendo. Envelhecer é privilégio, envelhecer é viver. As rugas contam histórias sobre quem nós somos. E essas histórias nos constituem. Constituem plenamente. Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigada por terem acompanhado esse episódio. A gente espera que vocês tenham gostado tanto e curtido tanto desse papo, né? Dessa conversa, como nós gostamos de estar aqui dialogando com vocês. Sigam nossas redes sociais, vão estar ali, né, no link, no YouTube, no Instagram, no Spotify, em todas as mídias. E não se esqueçam de acompanhar o nosso próximo episódio, né, do Humanas Podcast.